Graça, saúde, paz, ciência e prosperidade a todos. Te convido novamente a nós abrirmos nossas Bíblias aí em Lucas 11 e continuarmos das narrativas que somente ele teve informação não, quis narrar sim no seu evangelho, que é um dos mais lindos que tem. Então vamos lá, Lucas 11, do verso 1 ao verso 4, nós já lemos em Mateus, que é a oração do Pai Nosso. Assim como do verso 9 em diante, nós também já lemos em Mateus e também em Marcos as narrativas. Mas Lucas, depois da oração do Pai Nosso, ele coloca uma parábola do amigo importuno. E essa parábola eu quero ler com vocês agora. Então nós já sabemos a oração do Pai Nosso. E na sequência Lucas diz assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Eu quero chamar a atenção de vocês para vocês perceberem o fato de que Lucas, mesmo sendo a pessoa, o evangelista, o médico que não viu Jesus fisicamente, ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas Lucas é o que mais narra Jesus orando, a vida de oração de Jesus. E isso significa que Lucas aprendeu isso com os apóstolos. Quando ele chega até os apóstolos para entender o estilo de vida deles, o mistério entre eles, e ele é apresentado a Jesus, então ele percebe que a vida de oração foi intensa de Jesus, porque os discípulos, os apóstolos, também tinham uma vida intensa de oração. E Jesus aqui está falando desse amigo importuno, justamente para me incentivar e te incentivar a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, justamente por isso. No costume judaico, se um amigo meu chegasse na minha casa, era desonroso e vergonhoso para mim não ter nada para dar para eles, para acolhê-los durante a chegada, a viagem deles. E esse amigo estava numa situação difícil, porque à meia-noite, naquelas região da Judeia, da Galileia, e aqui eles estavam indo em caminho para Jerusalém, no percurso. Imagina o breu, a escuridão, você recebe visita à meia-noite. Ele não tinha nada em casa para socorrer aquele que chegou até ele. Ele hospedou a pessoa, mas ele foi na casa do vizinho, de um amigo que ele tinha. E aqui é que entra nós irmos até Deus, até Jesus, buscar aquilo que nós precisamos no dia a dia para socorrer aqueles que se aproximam diante de nós. E quando ele vai à casa desse amigo, ele bate à meia-noite e pede emprestado 3 pães. O outro à meia-noite, descansado, dormindo, com os filhos deitados, falando: não tem como levantar para te dar essa hora. Mas aí vem a inferência que Jesus faz e diz assim: olha, se esse amigo não levantar, não abrir a porta para dar-lhes os pães, por ser amigo do que pediu, todavia ele o fará por causa da importunação. E aí ele nos ensina essa importunação como o da viúva, mais na frente em Lucas 18. O dever de orar sempre e nós nunca esmorecermos no processo. De saber que quando eu bato na porta, eu tenho um Deus que vai abrir a porta. Que quando eu busco com a necessidade real, uma necessidade vital, primordial, primária, quando eu o busco para socorrer gente que está próximo de mim, as bênçãos vêm do céu, as portas se abram. Está cheio de histórias na vida assim, de um Deus que faz com que o milagre aconteça. Então é assim que Lucas vai narrando esse Jesus de oração. E aqui eu chamo você para não só criar esse hábito gostoso, prazeroso,
de ler a palavra, mas também a partir de agora, por favor, desenvolvam vida de oração. Separe tempo para isso. Invista tempo em oração. E busque essa intimidade, esses momentos de solitude com Deus. Seja você a sós, seja comunitariamente, mas eu estou te desafiando também a partir de agora a orar. Porque esse Deus que te ama é o Deus que também vai abrir a porta e vai te socorrer. Quando você pedir pão, Ele vai te dar pão, Ele não vai te dar uma cobra, Ele não vai te dar um escorpião. Ok, então nós vamos continuar ainda em Lucas 11, né? Mas nós vamos lá para o verso 27. Logo após Jesus, nós já lemos essas narrativas, ele falar desse impasse que teve quando ele expulsa um demônio de uma pessoa, e os judeus o chamam de Beelzebu, que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, porque diante de tudo que eles viram em Jesus, ainda assim eles, mesmo tendo todas as luzes, sendo iluminados, eles disseram que Jesus era filho de Beelzebu, era o maioral dos demônios. Aí Jesus fala que é impossível que isso fosse verdade, porque quando um demônio expulsa outro demônio, significa casa dividida, rachada, e isso não subsiste. E Jesus mostra que ele veio expulsar demônios pelo poder de Deus, e na sequência ele conta da estratégia de Satanás, que quando sai de uma pessoa, do coração de uma pessoa, de dentro da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando um pouso e não acha, e olhando para aquela casa vazia, varrida, ornamentada, sem nada dentro, ele fala, vamos voltar para ali porque a casa está vazia. E Jesus fala que é assim que acontece também. Quando a pessoa no processo, caminhando com ele, diz que crê em Jesus, mas não está cheio do evangelho, não tem conteúdo dentro. Tem toda uma performance, né? Tem todo um aparato, tem todo um estereótipo, né? Tem toda uma vestimenta para fora, mas não tem conteúdo. Aí Jesus fala, assim também acontecerá com essa geração perversa. Essa geração perversa é a geração que eu quero ler com vocês aqui em Lucas 37. Mas antes, olha o verso 27. Ó. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher no meio da multidão, que estava ali entre a multidão, exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Interessante. E esse momento é importante, porque a religião ela procura os detalhes para criar seus deuses, para fugir da cruz de Jesus. É mais ou menos como a serpente no deserto, em que o povo murmurou contra Moisés, começaram todos a ser mordidos de serpentes, morrendo milhares. Eles clamam e vão diante de Moisés, pedem Moisés para interceder por eles, Moisés intercede, Deus manda construir uma serpente de bronze, colocá-la em pé, para que aquele que fosse ferido na vida real por uma serpente, olhasse para aquela, fosse curado. Na sequência, eles fazem daquela serpente um deus e começam a adorar. Só lá na frente com Ezequias é que ele manda destruir essa serpente, porque se tornou um objeto de idolatria. Aqui é a mesma coisa. A mulher olha para Jesus, o poder de Jesus, a glória, a sabedoria, e fala, bem-aventurada, né? A mulher que te gerou e os seios que te amamentaram. Ou seja, aqui é um prato cheio para alguém elevar Maria como deusa, como corredentora, como medianeira entre nós e Deus. Isso aqui é cortado por Jesus em todo o Evangelho, nas cartas. Ninguém é digno de adoração senão Deus. Nem anjos, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria. E Jesus mais uma vez corta e fala, basta. Então você que ainda tem uma queda religiosa, por favor, obedeça o Senhor. Ouça a palavra. Olha a resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ou seja, felizes são aqueles que se tornam participantes dessa salvação, que são alcançados pela graça e que praticam Jesus na vida. Aí, no verso 37, após o Lucas narrar o sinal de Jonas
A parábola da candeia, né? De que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser luz. Aí diz o texto, verso 37. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu, aí eu volto de novo. Eu sei que todo mundo já sabe o que é um fariseu. Era esse grupo religioso que gostavam mais de segregar, era a maior parte. Era um grupo religioso forte que esperava um Messias político, guerreiro, né, que reinasse sobre eles e fizesse com que todos guardassem a lei e as tradições da lei, conforme eles, os intérpretes, os advogados da lei, interpretavam o Velho Testamento e escreviam nos seus talmudes. Era assim que era esse grupo, os fariseus. Ele convidou Jesus para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Ou seja, lavar antes de comer não é lei, não está escrito na lei, são tradições. Eles interpretavam do jeito deles e assim colocavam no Talmud. Aí Jesus, percebendo que eles ficaram assim, o Senhor, porém, lhes disse, verso 39, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Ou seja, vocês são aquela geração que não está melhorando no processo. É o povo que tem toda uma performance, né? Franjas alongadas, os filactérios, né? Que tem todo um cabelo bem arrumado, uma roupa bonita, mas o coração de vocês está vazio de conteúdo do reino de Deus, do Evangelho. Ou seja, o prato está bonitinho, mas está vazio. Vocês só têm maldade aí dentro. Insensatos. Quem faz o exterior não é o mesmo que faz o interior? Pensa direitinho. Então é daqui de dentro que tem que acontecer todas as coisas. Deus não olha o exterior apenas. Aliás, o que menos conta para Deus é isso. É a sua performance. É o seu estereótipo. Mas Deus olha o coração. Foi assim quando ele foi ungir Davi, quando Samuel foi ungir Davi como o futuro rei de Israel. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Então fique atento, enche o seu interior de vida, de amor, de graça. Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Então, não dá o que vocês não têm, não sejam demagogos. Não ficam mascarados dentro de uma religião, dentro do corpo doutrinário de vocês, impondo fardos para os outros, obrigando os outros a fazer isso, a fazer aquilo, a dar isso, daquilo, e vocês não fazem nada, não dão nada. Tentando viver só para fora. Não, dai do que tem dentro do coração. Dai amor, dai graça, dai misericórdia. Verso 42, Jesus continua dizendo, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, é mais um acréscimo que eles fizeram, porque na lei não se dava dízimo das hortaliças. Eles acrescentaram isso para o povo, como fardo sobre o povo, para tirar mais do povo, como está acontecendo nos dias de hoje. Você tem que dar o dízimo, o trízimo, você tem que dar 4 vezes mais, a campanha de 500, de 1000, e o povo só pensa em dinheiro. Jesus vem e diz, olha, não tem problema vocês fazerem uma lei como essa, acrescentar isso. Que se peça do povo, não tem problema, mas que vocês não desprezem a misericórdia, a justiça e a verdade. Porque vocês obrigam, mas no dia a dia vocês não são misericordiosos, não usam de justiça, não usam de verdade. E diz mais ainda o verso 43, ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. É o tipo de político demagogo do nosso dia. Tapinha nas costas, primazia, primeiro lugar, está sempre na frente, que está sempre se apresentando,
está sempre usando a autoimagem, o narcisismo, a glória humana, mas não tem atitude no coração. É vazio, é oco, não tem evangelho. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Era costume deles caiar às sepulturas, passar cal nas sepulturas, para que as pessoas não pisassem ou tocassem nas sepulturas e assim se tornassem, conforme a lei, impuros por 7 dias. Jesus está dizendo que eles eram como sepulturas invisíveis, que o povo passava por cima sem saber quem são. Eu quero fazer uma aplicação bem simples nesse instante. Tem pessoas que é assim. Eles são bonitos por fora, está tudo caiado, pintado, arrumado. Mas dentro deles o espírito está morto. São sepulturas andantes. E que na vida real e que no dia a dia não faz diferença na vida de ninguém. É como Judas diz, profetizando sobre esses lobos, esses falsos profetas, esses homens ímpios. Eles são como nuvens carregadas, que logo o vento tira do lugar e dispersa. Você olha para elas na expectativa de cair água do céu. Quando você pisca, olha de novo, sumiu, não cai nada na terra. São como árvores frutíferas em plena estação dos frutos, desprovidas dos frutos, duplamente desarraigadas. Ou seja, são pessoas que não têm fruto. Você procura essas pessoas num momento de ajuda, num momento de angústia, eles não têm nada para oferecer, porque eles vivem de performance. Eles não estão preocupados com o outro, com o próximo. Do coração deles não brota amor, porque não tem conteúdo. É gente da casa que está vazia, bonitinha, ornamentada, mas sem conteúdo. Sem conteúdo. Sem conteúdo. E aí, eu quero ainda na sequência falar esse pedacinho aqui, ó, a partir do verso 45. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo essas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregai os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com dedo mindinho consegue tocar e ajudar as pessoas a carregarem. E no ambiente do coração de vocês, vocês também não conseguem suportar os fardos que vocês atam sobre as pessoas. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vos lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que dessa geração, tá vendo? A geração má, a geração que veio piorando, a geração da casa bonita por fora, mas vazia por dentro. Como diz na nossa região, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né? Para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a essa geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus, intérpretes da lei, a arguí-lo com veemência, com dureza, com hostilidade, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivo para acusar, porque já estava no coração deles o intento de matar Jesus, de tirar Jesus do caminho deles. Os intérpretes da lei eram os advogados da lei. Também a maioria deles vinham da linhagem dos fariseus, que também eram escribas por serem copistas. E eles se sentem indignados quando Jesus está falando com os fariseus. Você está nos ofendendo assim. Jesus vai diretamente a eles agora. Não, eu quero falar diretamente para vocês. Vocês põem fardos pesados sobre os outros e não conseguem carregar. Vocês estão matando o povo com leis, com costumes, com doutrinas e arrancando
alando as ovelhas, o tutano das ovelhas, deixando as ovelhas sem nada. Sem nada. E vocês são aqueles que ficam aí, fazendo sepulturas, túmulos, cuidando dos túmulos dos seus antepassados que mataram os profetas. Ou seja, vocês sabem que eles mataram os profetas, edificam os túmulos dos profetas que eles mataram, mas vocês não melhoram. Ou seja, Deus não está pedindo para vocês caiarem e cuidarem dos túmulos dos profetas, confirmando que seus pais os mataram. Deus quer que vocês mudem e não façam o mesmo. E por que Jesus está dizendo isso? Porque ali, veja, João Batista, Jesus estava presente e eles queriam repetir as mesmas coisas, matar Jesus. E é por isso que Jesus está dizendo assim, olha, o sangue de todos eles, desde o início, vai cair sobre vocês. Essa geração má. Desde Abel, que foi morto por Caim, por inveja, porque Caim quis dar uma obra da carne, de si mesmo a Deus, e por inveja mata o irmão. E aí segue o processo, ele vai citando aqui Zacarias, que foi morto perto do altar, pelos reis daquele tempo. E mais ainda, esse povo era o povo que dizia que tinha a chave do conhecimento, a chave da interpretação da lei, que só eles tinham capacidade para interpretar e dizer para o povo o que fazer. É como na Idade das Trevas, onde ninguém tinha acesso à Bíblia e poucos tinham, e o povo vivia na ignorância. E Jesus fala assim, vocês estão enganados, vocês pensam que tem a chave. Vocês nem entram nos céus e nem está deixando o povo entrar. Isso é um pecado grave que vocês estão fazendo. Porque vocês estão colocando na cruz de Jesus um tanto de penduricalhos. É roupa, é véu, é não come isso, não toque isso. É um rigor ascético enorme. Massacrando o povo, mas não ensina o povo a graça de Deus. A cruz verdadeira. Não basta Jesus, não basta a cruz para eles. Tem que ter os costumes, tem que ter as doutrinas dos homens. É como Paulo chamou os judaizantes e todos que o perseguiam naquele tempo. Vocês são inimigos da cruz de Cristo. E vocês estão impedindo o povo de serem curados pela palavra, de ter acesso à graça, ao evangelho de Deus. Vocês receberam de graça e não estão dando de graça, estão cobrando. Volte ao início, volte ao primeiro amor e viva uma vida simples diante de Deus. Vamos orar nesse instante. Pai Celeste, cuida de mim, cuida dos teus filhos. Oh Deus, não nos deixe afastar de Ti. Permita, Pai, que a nossa prática seja coerente com o que nós cremos e com o que nós falamos. Não nos deixe viver num abismo, Pai, entre as coisas que falamos, que cremos e as coisas que realizamos. Não nos deixe tornarmos, Pai, hipócritas, fariseus, moralistas, legalistas, adoecidos. Sim, Pai, que condenam tanto de coisa para o lado de fora, mas do lado de dentro eles fazem coisas piores. Tem misericórdia. Não nos deixe ser como essa geração má e perversa, que vieram matando os profetas e levaram o filho até a cruz. Não, Pai, perdoa-me e perdoa todos que estão agora se afastando do evangelho da graça. Traga, Pai, todos esses líderes para o evangelho, para a cruz. A cruz basta, foi ali que tudo foi pago, consumado, feito para que eu possa viver assim na Tua presença e construir uma história contigo. Ajuda-nos a praticarmos o evangelho. Livra-nos de toda forma de idolatria. Afasta-nos de toda perversão. Dá-nos um coração simples, humilde e apaixonado. Toma todos os teus pequeninos, Pai, agora. Cada um que ainda está, Pai, Deus, nesses guetos, nesses circuitos, nesses círculos religiosos perversos, malignos, que oprimem a alma, Senhor. Liberte-os. Desperte uma geração de gente nesse momento para ler a Tua palavra, o evangelho da graça, e ser por eles curados. Levanta o pão do Senhor no chão dessa terra, Pai.
para produzir vida, para dar vida, para gerar vida. Não nos deixe sermos sepulcros caiados. Não nos deixe vivermos de aparência. Preocupados apenas, Pai, com a estética. Ajuda a sermos gente do Evangelho, gente de caráter correto, ilibado, parecido com teu Filho. Perdoa-me e perdoa a todos que estão, Pai, conduzindo as ovelhas para longe do Evangelho. E por amor do Senhor, levanta o teu povo nesses dias para abrir a boca e profetizar a graça do Senhor à cruz e trazer esses pequeninos que estão afastados, essas ovelhinhas que estão desgarradas, Pai, desencontradas, para que elas possam, Pai, entrar pela porta e ser salvas. Porque a chave do conhecimento quem tem é o Senhor. É o Senhor quem tem todo o poder. É o Senhor que abre e ninguém fecha. Então nos ensine a orar de todo o nosso coração. Levanta uma geração que ore de verdade e que clame aos céus. É assim que eu te peço. Abençoe cada vida, cada casa que está agora lendo a tua palavra. Em o nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Amém.